Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade, então, de onde paramos, sobre a aula do Antigo Testamento. Vou estar explicando para os alunos. Todos os alunos receberam esta apostila, esse material didático. O que contém esta apostila? Por exemplo, esta apostila ela contém ali o número dos livros, né? Juízes, ali ele fala sobre o autor, a data e o tema, o resumo. Não irei me deter em apenas estar explicando para vocês a data, o autor, porque esse material vocês já têm aí a sua apostila, então os irmãos vão estar lendo. Estarei passando então aqui uma ajuda, um bônus a mais, né, sobre o tema, para que assim nós possamos melhorar então o nosso estudo. Eu parei ali no outro vídeo falando sobre as profecias messiânicas, inclusive na prova que os irmãos receberam ali, a todos os alunos do seminário, ali fala sobre as profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? São todas aquelas profecias que lá no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o Messias. O Messias viria, o profeta Isaías, Zacarias, Miqueias e tantos outros, o próprio Salmos de Davi falando. E nós paramos ali então na terceira profecia messiânica que nos fala que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele realmente é o Messias e que todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram na vida de Jesus Cristo, né? Nós paramos então agora a terceira profecia. O Messias deveria ser filho de Deus. Ouça bem isto. Geralmente nós somos confrontados pelo judaísmo, a religião dos nossos irmãos lá de Israel, e eles dizem, olha, Jesus não é o Messias, Jesus foi um profeta, Jesus foi uma pessoa muito importante, mas Jesus não pode ser o Messias. Mas a palavra de Deus nos fala, através das profecias do Antigo Testamento, que é a matéria que nós estamos estudando nesse seminário, o Antigo Testamento. Então ali fala agora a terceira profecia messiânica. O Messias seria filho de Deus. E isso está registrado no livro de Salmos. Preste bem atenção. Isso está registrado no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Salmos, capítulo 2, versículo 7, tem uma profecia explicando que o Messias, o verdadeiro Messias, ele seria Deus, seria filho de Deus, né? Salmos, capítulo 2, estou indo aqui na minha Bíblia. Esta minha versão está Almeida Revista e Corrigida. Você talvez tenha uma outra tradução aí na sua casa, em português. Mas vamos observar então aqui no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está dizendo que o Filho de Deus seria gerado, né? E a palavra de Deus nos fala aqui essa profecia que saiu dos lábios do escritor de Salmos, falando que o Filho de Deus, né, nasceria. E agora nós vamos comparar o cumprimento desta profecia na vida de Jesus. Eu gostaria que você analisasse aí, utilizando a sua Bíblia, tudo sempre dentro das Escrituras. O livro de São Mateus, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, lembrando que estamos estudando o Antigo, mas estamos fazendo um paralelo sobre as profecias messiânicas. Jesus é ou não é o Messias? Jesus realmente é o Messias, é o Mashiach, é o ungido que nós cristãos apregoamos? Ou será que o judaísmo está certo em não acreditar que Jesus é o Messias? Nós estamos vendo algumas profecias que provam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 17. Primeira escritura do Antigo Testamento, Salmos, capítulo 2, versículo 7, que diz que o Messias seria Filho de Deus. Salmos, capítulo 2, versículo 7. Referência e cumprimento no Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, versos 17. E diz assim, meus amados alunos, diz assim: e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Mateus, capítulo 3, versículo 17. Também no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32, está dizendo desta forma: E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Referindo-se a que o Messias, o Machia, o ungido, o Messias que Israel esperava, ali está registrado no livro de Salmos que o Messias seria filho de Deus. E isso aí nós podemos ver lá o cumprimento lá no Novo Testamento, né? Em várias escrituras. Então, esta é a terceira profecia messiânica que tem o seu cumprimento na vida de Jesus de Nazaré. Quarta profecia messiânica: o Messias, o verdadeiro Messias, nasceria de uma virgem, de uma donzela. Aí existe uma briga de tradução, onde o judaísmo ortodoxo diz que a palavra quer dizer donzela e não quer dizer virgem, só que esta palavra tem duplo significado. E algumas traduções, como nos textos massoréticos, alguns judeus, os tradutores traduziram como alma, que quer dizer jovem, e na Septuaginta, que é uma escritura muito antiga, que foi traduzida ali por 70 eruditos judeus, que traduziram então o Antigo Testamento para o grego, está escrito virgem. Então esta palavra alma, às vezes ela é traduzida como virgens e às vezes ela é traduzida como jovem. Mas ambas as traduções, ambas as traduções se referem a uma jovem virgem. Nascer de uma virgem. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, Antigo Testamento, versículo 14. Diz assim, a palavra de Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14 diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui o profeta Isaías está profetizando no capítulo 7, versículo 14, que o Messias nasceria de uma mulher, esta mulher seria uma donzela, seria uma virgem, e que o Messias seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No Evangelho de João, lá no Novo Testamento, está escrito desta forma: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem era o Verbo? Era o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, que foi concebido por Maria, que na tradução original quer dizer Míriam, né? Mas para o português, o nome da mãe do Salvador chama-se Maria, né? Lá no judaísmo era Míriam. Então a palavra de Deus está dizendo que o Messias verdadeiro deveria nascer de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. E ali em Mateus capítulo 1, versículo 18, está o cumprimento desta profecia na vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ali, Mateus capítulo 1, versículo 18, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então esta aí é a quarta profecia messiânica, comprovando à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre o Messias. Quinta profecia: o verdadeiro Messias que viria sobre Israel, ele deveria entrar publicamente em Jerusalém montado em um jumento, um jumento. Isto foi profetizado pelo profeta Zacarias. Veja bem, isso foi profetizado pelo profeta Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E o cumprimento desta profecia também refere-se a Jesus Cristo de Nazaré, e isso se cumpriu ali no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1 ao 11. A partir, Mateus capítulo 20,
21, a partir do versículo 4 ao 11, ali você vai ler e vai ver o cumprimento desta profecia de que o Messias, o Machia, o verdadeiro Messias, o ungido de Israel, o Salvador do mundo, ele deveria entrar em Jerusalém montado em um jumento. Quinta profecia, o verdadeiro Messias deveria ser ungido com o Espírito Santo. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías, ou seja, assim como nós estamos analisando a partir desse momento, nesse estudo, nós não necessitamos do Novo Testamento para explicar, para defender a nossa fé, pois no Antigo Testamento existem profecias suficientes para provar que Jesus é o Messias. Por exemplo, no livro de Isaías está escrito que o Messias seria ungido pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, curar os doentes. E isto se cumpriu também na vida de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vamos para a sétima profecia messiânica. O Messias, o verdadeiro Messias que viria sobre a nação de Israel, o verdadeiro Salvador, deveria levar os pecados do povo. E logo ali o profeta messiânico Isaías, no capítulo 53, versículo 12, está escrito que Jesus levou ali os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, e isso se cumpre na vida de Jesus Cristo de Nazaré. E uma referência no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 3. Então, Isaías 53, versículo 2, referência no Novo Testamento, Romanos, capítulo 15, verso 3. Oitava profecia messiânica, baseado do Antigo Testamento, os profetas maiores, menores, profetizaram, anunciaram que o Messias viria. Oitava profecia, o verdadeiro Messias seria rejeitado. E isso está escrito, que o verdadeiro Messias seria rejeitado pelo seu povo. Está escrito no livro do profeta Isaías, preste bem atenção, o Messias seria rejeitado, profeta Isaías capítulo 53, versículo 2. Também no livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 3 e 5. E o cumprimento desta palavra também refere-se a Jesus de Nazaré. E isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então, esta profecia do Messias rejeitado, Isaías 53, versículo 2. Também está no livro de Isaías, capítulo 63, versículo 3 e 5. Cumprimento no Novo Testamento. Marcos, capítulo 6, versículo 3, e Lucas, capítulo 9, versículo 58. Mais uma profecia messiânica. O Messias seria vendido por 30 moedas, e isso se cumpriu também na vida de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. No livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, profeta Zacarias, ele profetizou que o Messias seria vendido por 30 moedas. E o cumprimento desta palavra também refere-se a Jesus de Nazaré, e esta referência se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15. E a última profecia que nós vamos analisar para terminar essa série das profecias do Antigo Testamento referindo-se ao Messias, se encontra: o Messias deve ser executado por crucificação, tendo os seus pés e as suas mãos transpassados. Nós estamos vendo desde o princípio que todas essas profecias, isso são apenas, eu citei aqui apenas 10 profecias, mas são 380 profecias que falam sobre o Messias, né? Então, no livro de Zacarias, capítulo 12, verso 10, diz que o verdadeiro Messias seria executado, seria crucificado, os seus pés e as suas mãos seriam transpassados. Zacarias, capítulo 12, verso 10. E a referência está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 35. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 39. Logo, os nossos irmãos judeus ortodoxos dizem que há um erro na nossa tradução de português,
porque na tradução do texto massorético diz que os seus pés seriam subjugados por leões. Então aí é uma guerra de traduções. Nós sabemos que o texto massorético e a Septuaginta eles entram em contradição com esse texto. Mas, buscando os textos mais antigos, nós temos a certeza que o texto mais próximo ao original, né? Inclusive os judeus modificaram esse texto, os judeus ortodoxos modificaram esse texto, eles rejeitaram a Septuaginta porque, ao ler a Septuaginta, que era a escritura da época, a escritura mais antiga, estava ali provando que o Messias realmente era Jesus de Nazaré. Zacarias 12:10 diz que o Messias seria crucificado, seria morto e teria os seus pés e as suas mãos transpassados. Zacarias 12:10, Mateus 27, versículo 35 e Lucas capítulo 24, versículo 39. Deus abençoe vocês. Aqui nós já concluímos ali as 10 profecias sobre o Messias. Continuaremos falando da nossa aula do Antigo Testamento. Lembrando a todos vocês que tem a apostila, aqui na apostila que você recebeu, que você tem na sua casa, aqui estão os livros. Eu preciso que você leia, estude essa apostila para depois estar respondendo o questionário. Eu estou dando um reforço nestas aulas do Antigo Testamento, falando alguns temas, porque ali na prova que você recebeu, está um bônus, estão alguns temas extras do Antigo Testamento que nós estamos explicando. Deus abençoe você, e você que ainda não é inscrito neste canal, me ajude, se inscreva, porque assim nós vamos levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Deus abençoe, já já postamos mais vídeos.